Bem-vindos à nossa aula 19 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver linguagens livres do contexto. Ok? Então aqui a gente tem o nosso sumário, vamos rever alguns tópicos de aulas anteriores, depois vamos para as linguagens livres do contexto. Tá? Então, em aulas passadas a gente viu linguagens regulares, a gente viu que a gente pode utilizar três ferramentas, né? No caso o AFD, o AFND e as expressões regulares, para a gente denotar ou então representar uma linguagem regular. Ok? Depois a gente viu linguagens não regulares, tá? Aqui a gente teve esses quatro exemplos aqui. Ok? Então, na aula de hoje a gente vai para uma ferramenta um pouco mais potente do que autômato finito ou então expressão regular. Então, o autômato pode ser determinístico ou então não determinístico, tá? Então, vamos para nossas linguagens livres do contexto, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, colocando um exemplo de gramática livre do contexto. Eu vou aqui falar, né, o GLC. Então, quando eu colocar GLC, eu estou me referindo à gramática livre do contexto. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo e quero que você pense aí o que pode ser o que está aqui. Okay? Então, eu coloquei aqui uma gramática que eu chamei de G1. Tá? Então, a minha gramática G1 ela está aqui desse lado aqui. Então, você tem o A, o seta, 0 a 1, tem o A, seta, B, tem um B, jogo da velha, tá? Então, pensa um pouco aí o que é que significa isso daqui, ok? Então, assim, aqui, né, a gente pode pensar o seguinte: professor, aqui está aparecendo meio que por intuição, né, a gente pode pensar que a gente vai fazer uma espécie de troca, né? Por exemplo, aqui tem um A, aí você vai tirar o A e vai colocar o 0 a 1, ok? Então aqui você vai tirar o A e vai colocar o B. Ou então você tira o B e coloca o jogo da velha, tá? Você pode pensar nisso também, você pode pensar outras coisas também. Ok? E que basicamente é isso mesmo, tá? Então, cada linha dessa aqui, a gente pode dizer que é uma regra, ok? Então, aqui você tem a regra que o A, você vai para o 0 a 1, ou então você vai para essa segunda regra aqui, que é o A, você vai simplesmente para o B, e do B você vai simplesmente para o jogo da velha, ok? Então, como é que você faz para gerar, né, cadeias, né? Ou então como você faz para você fazer uma derivação que a gente fala? Porque aqui a gente vai fazer uma derivação para construir cadeias, tá? Então, seguindo essa ideia de você trocar, né? Que você tem um certo A lá, você vai trocar, você vai colocar o 0 a 1, depois... ou então você pode trocar por B o A, né? E o B é evidente que você só pode trocar pelo jogo da velha, tá? Então, como é que vai funcionar aqui a derivação para você gerar cadeias? Ok? Então, vamos aqui. Primeiro passo, você vai escrever a variável inicial. Quem é a variável inicial aqui na minha gramática G1? Você vai olhar para a primeira regra, aí o lado da seta, né? Você pega aqui a seta, é uma seta que está apontando para direita, ok? O lado que é esquerdo a ela é o A, tá? Então aqui você vai pegar esse A aqui. No caso, o A vai ser uma variável, tá? Então, por quê? Porque aqui você pode ficar trocando ele. Então aqui você pode perceber que o A e o B, eles são as minhas variáveis, ok? E os outros, o que são os outros? Aqui você tem o 0, tem o 1 e tem o jogo da velha, ok? Então, se você tem o 0, 1 e o jogo da velha aqui, que só estão aqui do lado direito, né, das regras aqui, você tem os seus terminais. Então, aqui a gente chama de terminal, ok? Então, de modo bem análogo, né, assim, esses terminais aqui, eles são equivalentes ao nosso alfabeto, ok? Então, aqui você tem os seus alfabetos aqui. Normalmente a gente representa eles por letras minúsculas, tá? Então aqui eu botei 0, 1 e
e jogo da velha, mas se você tivesse um A, B, C, então seria com letras minúsculas, ó, tá? E claro, esses que estão aqui do lado esquerdo, né, eles são as nossas variáveis, é o que vai ficar variando lá na nossa derivação, na nossa geração de cadeias, ok? Então, eu só vou parar de fazer essas trocas aí, né, depois que eu tiver todos os elementos sendo símbolos terminais, tá? Então você pode pensar que são os símbolos lá do nosso alfabeto, tá? Ok? Então, primeiro passo, escreva a variável inicial. Aqui no caso do G1 é o A, porque ele é a variável que está do lado esquerdo da primeira regra, que você está pensando aqui de cima para baixo, né? Então você tem 3 regras aqui, ok? Então você vai escrever o A, depois você vai substituir uma variável por um lado direito, tá, de alguma de suas regras, né? Por que eu coloquei de alguma de suas regras? Porque, por exemplo, você pode começar com A, depois você pode escolher ou essa regra 1 aqui para começar, ou então essa regra 2 aqui, que seria substituir o A pelo B. Ok? Então você tem essas possibilidades aqui para o A. Poderia ter também outra regra aqui para o B? Poderia. Você pode ter quantas regras você quiser, tá? Mas o fato é, né, que a inicial, né, aqui é o A. E aqui ele tem 2 regras aqui, então ele vai ter 2 possibilidades para começar a sua derivação, tá? A sua geração de cadeias, tá? Então, basicamente é isso. Você pega uma variável e você vai substituir por alguma das regras que ela tem. E depois você vai ficar repetindo, né? Esse passo 2, você vai só ficar repetindo direto até que não exista nenhuma variável, ou seja, até o momento que só vai ter símbolos terminais lá na sua geração, tá? Então aqui como exemplo, ó, eu vou pegar essa cadeia aqui. Como é que eu posso gerar essa cadeia aqui que é o 0, 0, 0, aí jogo da velha, 1, 1, 1. Okay? Então você tem 3 zeros, depois o jogo da velha e depois 3 uns. Okay? Então vou começar com a minha variável inicial, vou colocar aqui. Aí agora eu vou substituir, né? Eu vou pegar, por exemplo, a primeira regra, que é tirar o A e vou colocar o 0 a 1. Então eu vou tirar o A, ó, e vou colocar o 0 a 1 como está aqui do lado, tá? Depois eu vou ter que colocar mais 3, aliás, mais 2 zeros, né? Eu já tenho um 0 aqui. Eu tenho que ter mais 2 zeros de um lado e mais 2 zeros e mais 2 uns do outro lado do A para depois colocar o jogo da velha entre os zeros e uns, ok? Então eu vou tirar esse A aqui, ok? Eu tenho um A aqui, tenho um 0, 1 aqui do lado. Então eu vou tirar o A e vou colocar o 0 a 1 novamente, que é a primeira regra do A. Okay? Então eu vou escolher ela novamente aqui. Então quando eu fizer isso, eu vou ficar nessa configuração aqui, ok? Então o que estava no meio, que era o A sozinho, não foi? Eu coloquei o 0, o A e o 1. Aí eu fiquei agora com 0, 0 a 1, 1. Depois eu vou fazer essa mesma regra novamente, essa primeira regra lá do A, né, que tem o 0 e o 1. Né? Então aqui eu vou aplicar ela e vou chegar no 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Ok? Então estou quase terminando a minha cadeia. Tá? Então agora eu tenho que achar um jeito de colocar o jogo da velha aqui no meio. Tá? Então, para chegar no jogo da velha, eu só chego por B, ok? Então, como eu tenho um A, então eu tenho que passar do A para o B, que no caso é exatamente a minha segunda regra aqui, ok? Então, eu vou para a minha segunda regra, então eu vou simplesmente tirar o A e vou colocar o B, tá? Depois, agora, eu vou finalmente chegar na cadeia que eu quero, que é a que tem o 0, 0, asterisco, não, jogo da velha, 1, ok? Então, eu tenho, nesse caso, isso, essa forma de você derivar cadeias, tá? Então aqui, diferente lá do autômato, né, que ele pega cadeia por cadeia, aliás, símbolo por símbolo da sua cadeia para ver se ele vai reconhecer ou não, né? Aqui a gente vai gerar cadeias, ok? Então eu vou colocar aqui no tablet,
para a gente ver a árvore sintática, porque às vezes é mais fácil de visualizar com a árvore sintática, tá? Então você pode fazer também assim, né? Você pode utilizar a árvore sintática. Então, como é que você vai fazer a árvore sintática? Você vai colocar primeiro aqui a sua variável inicial, que no caso é o A. Depois você vai substituir ela pelo... na verdade, você vai criar os ramos da sua árvore, né? Então, eu quero pegar, né, essa regra aqui, que é o A, é o 0 a 1, ok? Então, eu vou substituir aqui nesses camaradas aqui. Como eu quero ter outro, né? Então, eu vou novamente, né? Eu quero ter 3 zeros de um lado e 3 uns do outro lado. Então, agora tem um 2, então eu vou substituir novamente para ter os 3 aqui, não. 1 aqui. Depois, eu já tenho um 3 de um lado, 3 do outro, então eu vou para o B. E com o B, eu vou colocar o jogo da velha, tá? Então, só subir aqui mais um pouquinho. Pronto, aí daqui, ó, você vê, ó, a gente faz normalmente assim, ó. Okay? Então aqui você vê que você conseguiu... Opa, aqui é 1, né? Você fez a sua cadeia, okay? Que você queria. Okay? Então, essa gramática aqui, né, a gente vê que, assim, facilmente, né, que ela gera a mesma quantidade de zeros, né, ela só vai ter zeros na esquerda e só uns à direita, na direita dela, aí com a mesma quantidade, ou seja, ela tem a mesma quantidade de zeros e uns, e claro, direita e esquerda do jogo da velha, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui, voltando aqui para os nossos slides, ok? Então pega aqui esse exemplo aqui novamente, tá? E vamos para a definição de linguagens livres do contexto. Então, o que é uma linguagem livre do contexto? Né? Um conjunto de cadeias geradas por alguma gramática livre do contexto. Basicamente é isso. Então, outra definição que é bem semelhante a autômato e expressão regular é o L, né? O LG, né? O que é o LG, né? É a linguagem gerada pela gramática livre do contexto G. Então, basicamente, isso aqui é bem intuitivo, né? O que, se for autômato, você bota o L do autômato, né? Se for expressão regular, bota o L daquela expressão regular, e aqui não vai ser diferente, tá? Então, o L do G aqui, no caso, vai ser a linguagem gerada por essa gramática livre do contexto, que é o G aqui, no caso que eu estou falando, tá? Então, aqui, por exemplo, como eu já falei antes, né? O LG1, né? Você pega esse G1 aqui de cima, claramente a gente vê que ele é igual a esse conjunto aqui, né? Que você tem a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Os zeros vêm primeiros, depois você vai colocar os uns, e entre eles você vai colocar o jogo da velha, ok? Então, isso aqui vai funcionar para todo n maior ou igual do que 0, tá? Então, você tem 0n, o jogo da velha, e 1n, ok? Então, só que com essa linguagem, né? Essa gramática aqui, né? A gente percebe que aquele 0n, 1n, aquela linguagem ela pode ser gerada por uma gramática livre do contexto, tá? Basta você tirar esse jogo da velha aqui e colocar epsilon. Se você tirar ele e botar epsilon, você vai ter exatamente aquela linguagem que a gente provou que não é regular, tá? Então, no caso, a gente tem que ela é livre do contexto, mas não é linguagem regular, ok? Então, isso é bem interessante. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, como é que funciona a nossa definição de gramática livre do contexto? Então, basicamente, a gente viu variáveis, viu terminais
e view regras, tá? E uma dessas variáveis a gente tem que chama ela de variável inicial, tá? Então, basicamente, você tem esses 4 ingredientes aqui para definir a sua gramática livre do contexto, tá? Então, aqui no caso, uma gramática livre do contexto é uma 4-upla, então você pega os 4, né? Então, aqui tem o V, o sigma, o R e o S. Então, o V, né, ele é um conjunto finito que a gente chama de variáveis. Tem o sigma, né, que é análogo ao nosso alfabeto lá do nosso autômato, só que aqui a gente diz que ele é o conjunto dos terminais, ok? E também ele é disjunto, né? Ele é disjunto de V, ele é um conjunto finito disjunto de V, ou seja, ele não compartilha elementos com o V, não. Então, você tem os seus elementos que estão lá no V, que são as suas variáveis, e você tem os seus terminais. Você não tem uma interseção entre eles, você não tem nenhum elemento que seja variável e terminal ao mesmo tempo, ok? Então aqui são os nossos terminais, depois tem um R, que é o conjunto um conjunto finito também de regras, ok? Então como é que vai ser essas regras aqui, tá? Basicamente você tem uma variável, né? Aí você tem uma seta, ó, preste atenção que é uma variável só, depois você vai ter uma seta aqui que ela está apontando para a tua direita, depois você vai ter uma cadeia de variáveis e de terminais aqui do jeito que você quiser. Tudo bem? Então aqui a ideia é você tirar essa variável e colocar esse conjunto de cadeias que você tem aqui do lado direito, tá? Você tira o lado esquerdo para colocar o lado direito. Então, e o último é o S, que basicamente é um elemento de V, que a gente chama de variável inicial, ok? Então, um exemplo aqui, né, seguindo essa definição formal, é a nossa gramática G1, tá? Então, aqui a gente tem que, para a nossa gramática G1, né, se você tomar ela como V, sigma, R, aí a nossa variável inicial é o A, por isso que eu coloquei o A aqui no final. Então, você vai ter o V, sigma, R, A. Então, o seu V, você vai ter duas variáveis que são A e B, ok? E o sigma aqui vai ser o 0, 1, jogo da velha, ok? E o R aqui, você tem aqui esse conjunto de variáveis aqui, ok? Então, se você tiver só o R do jeito que ele está aqui, dá para você saber os outros elementos, tá? Então, basta você olhar sempre para o lado esquerdo lá das suas seta, ok? Então você pega o lado esquerdo que você vai ter as suas variáveis, os outros elementos que não forem variáveis, eles vão ser os terminais, tá? Que aqui no caso é o 0, 1 e o jogo da velha. E no caso a sua variável inicial, ela vai ser a variável que está à esquerda lá da sua primeira regra, ok? Então, esse aqui é o nosso exemplo. Então, algumas definições aqui, tá? Então, seja G, V, sigma, R, S, uma gramática livre do contexto. Aí você vai pegar 3 cadeias, você vai pegar o U, V e o W. E você vai pegar uma regra que é o A e o W, ok? Então, você vai pegar uma regra que você vai sair do A e você vai para o W, tá? Esse W aqui, ele é uma cadeia, tá? Você pode pensar que pode ser também uma cadeia que tenha variáveis aí, tá? Então, vamos lá. Então, dizemos que o AV origina o WV. Aí, por que você... assim, basta você ver aqui que como você tem a regra, né, que você pode tirar o A e colocar o W, aqui eu estou fazendo isso, né? Então você tem o I e o V e o A no meio, agora você tem o I e o V aqui nas pontas e no meio você tem o W, ok? Então, basicamente, você tirou o A e colocou o W. Então, quando você faz isso, você diz que o que está aqui na nossa esquerda, que é o AV, ele origina o UWV, ok?
Ou então, simplesmente, né, você denota, faz essa denotação aqui. Aqui, no caso, você tem uma seta que está apontando para a direita, né? Só que aqui é como se você pegasse o sinal de igual, né? E você colocasse a seta depois. Essa seta ela é diferente dessa aqui que está aqui em cima, ó, que tem o A seta W, ok? Então aqui não é parecido com o igual, não, tá? Então quando a gente tem uma seta que não é parecido com igual, que tem uma reta e uma seta, né? Você só tem um segmento, na verdade, né? Você tem só esse segmento de reta e uma seta aqui para o lado direito, você está se referindo a uma regra, tá? E quando você coloca esse igual com essa seta, né? Então aqui você está colocando o origina, tá? Então, é isso. Aí, se você tem uma sequência, né? Tipo assim, se o U origina o 1, que origina o 2, que origina o 3, que origina... Aí você vai até o origina o K, né? Que origina o V, tá? Então, você tem aqui nas extremidades, né? Que você vai originando, né? Sempre lá partindo do U até chegar no V, tá? Então, quando você tem isso daqui, né? Quando você tem essa sequência aqui, você pode pensar que é bem parecido com implicação, né? Isso aqui, mas aqui é o símbolo do origina, né? Então, se você tem essa sequência aqui, né? Você pode dizer que o U deriva V, ok? Então, quando você coloca deriva é porque você sabe que tem um caminho desse aí que você pode percorrer até chegar de um certo cara em outro, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o U e vai até o V. Então, a gente tem essa derivação aí, tá? Então, a gente pode dizer que o U deriva V, ok? Ou então, simplesmente, a gente pode denotar, né, por U, aí você coloca a mesma seta lá do origina, que é o igual, com seta para a direita, só que você coloca o asterisco em cima, tá? Então é a mesma coisa. Então quando você faz isso, né, você pode denotar e você lê, né? U deriva V, ok? U deriva V. E esse aqui de cima é o origina, né? Então aqui, ó, a gente pode definir linguagem, aquele L de G, né? A linguagem de uma gramática, né? Usando esse deriva aqui, ok? Então, que basicamente é assim, né? O L de G, que seria a linguagem de G, é definida, né? Esse dois pontos aqui não está errado, não, tá? Normalmente, quando a gente bota dois pontos igual, a gente está definindo, tá? Então, aqui seria uma definição mais formal, ok? Do que aquela que a gente já viu antes desse L aqui, tá? Então, é definido por, né? Aí você pega o W pertencente ao sigma de asterisco, ou seja, que a gente vai pegar cadeias que só tem símbolos que estão aqui nesse sigma, tá? Que são os nossos terminais aqui dessa gramática G1 que está definida aqui em cima, tá? Então, então você pega W pertencente a esse conjunto, tal que, né? Aí você pega o S, quem é o S? É a tua variável inicial, tá? Então você pega a sua variável inicial e vai fazer a derivação até o W. Se você consegue chegar no W, lembrando que o W só tem terminais, ok? Então, se você consegue partir lá da sua variável inicial e você consegue chegar até W, tudo bem, você pode dizer que pertence à linguagem de G, então o L de G. Ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Exemplos de gramáticas livres do contexto. Tá? A gente já viu aquela que conta o número de zeros e uns, ok? Mas a gente pode ver também outras cadeias bem interessantes também. Tá? Então, por exemplo, essa daqui, né? Então eu vou te dar um tempo para você pensar que tipo de cadeia é essa daqui. Aliás, de gramática. Qual é a linguagem, qual é o tipo de linguagem que essa
gramática que gera, tá? Então, pensa um pouco aí. Então, ó, essa gramática aqui, né, ela é bem parecida com aquela que tem a mesma quantidade de alguns símbolos, né? Tipo, aqui você pode perceber que você tem A's e B's, né? E só com essa regra aqui de cima, você consegue colocar uma certa quantidade de A's de um lado e a mesma quantidade de B's do outro lado, ok? Só que quando você coloca aqui essa terceira regra aqui, né? Que é do SS, né? Você pode misturar do jeito que você quiser, na verdade, né? Não necessariamente o A ele vai estar sempre lá para a esquerda e o B vai estar à sua direita. Mas assim, o fato é que para todo A eu tenho um B, ok? Então, para todo A eu tenho B. Também essa cadeia aqui, ela não é aquela desculpa, a linguagem que vai gerar aqui não é aquela que tem a mesma quantidade de A's e B's. Porque simplesmente ela não gera BA. BA tem a mesma quantidade de A's e B's, que é 1, né? Você tem um A e você tem um B. Só que essa gramática ela não gera, tá? Então, o que a gente pode pensar aqui dessa gramática é que ela consegue, se você trocar, né, o A e o B, né, por abre parêntese e o B por fecha parêntese, você vai ter exatamente a linguagem dos parênteses aninhados, ok? Então, para todo parêntese que você abre, você vai conseguir fechar. Tá? Então, o mesmo é válido para chave e para colchete também. Você vai ter esse tipo de linguagem aqui. Isso é bem interessante, tá? Que antes a gente não conseguia fazer só com autômatos e com expressão regular isso daqui. Então, aqui a gente já vê que a gente tem uma ferramenta maior do que a gente tinha antes, tá? Outra coisa que é interessante, né, de gramáticas é porque eu posso simplificar a escrita dessa gramática G2 aqui. Então, como é que eu vou fazer para simplificar? Eu vou transformar para uma linha só, porque como eu sei que aqui só tem basicamente uma variável que é o S, tá? Aqui ele tem 3 regras, como é que eu posso colocar essas 3 regras em uma linha sozinha, tá? Eu tinha falado uma regra por linha, mas quando você tem a mesma variável, né, você tem várias regras para uma certa variável, você pode colocar todas em uma linha. Aí como é que fica? Fica desse jeito aqui, tá? Você tem um S, aí você tem um seta, A, S, B, aí você tem um barra aqui. Esse barra seria equivalente ao nosso ou, né? Então, você tem um ASB ou SS, aí você tem um ou de novo, epsilon. Então, elas são equivalentes, tá? É evidente que quando a gente vai escrever, é melhor a gente escrever aqui, esse lado que tá é mais para a direita aqui, tá? Porque ele é mais simples de você ver e de você entender também. Ok, então essa aqui é outra forma de você colocar também aqui na sua gramática, tá? É outro modo de você escrever. Agora vamos aqui para a nossa G3. Então a nossa G3 aqui é essa aqui embaixo. Tá? Então aqui a gente já vê que tem uma soma, tem uma multiplicação, né? Tem aqui colocar parênteses aqui, você consegue colocar parêntese. Então, pensa um pouco aí como seria, né? Acho que é claro que tem a soma e que tem a multiplicação que você já consegue ver mais ou menos, mas eu vou te dar um tempinho para você pensar aí. Então, ó, aqui, né, eu coloquei o E, o T e o F para ser nomes que são sugestivos, né, para você entender como expressão, né? Então, expressão, termo e fator.
Ok? Então, como é que funcionaria para você fazer uma derivação aqui nesse caso aqui, tá? Então, aqui basicamente a gente quer, vamos dizer assim, fazer multiplicação primeiro do que a soma, né? A gente sabe que para fazer uma certa, se você tem, né, a soma e multiplicação em uma certa expressão, né? Você vai ter que fazer a sua multiplicação primeiro, tá? Então aqui, se você pegar uma certa expressão, aí você quer somar, né? Então você vai somar o com um termo, por exemplo. Aí, para fazer essa soma aqui, você tem que ver quem é o seu termo aqui primeiro. E aqui no seu termo aqui você vai ter a sua multiplicação, tá? E o fator, né, é para você colocar em parêntese, né? Tipo, você quer fazer primeiro que tiver em parêntese na verdade, tá? Então, eu só posso fazer a soma depois de multiplicação. E eu só posso fazer multiplicação do que foi colocado entre parênteses, tá? Então, aqui eu vou dar preferência para quem está em parêntese primeiro, tá? E dentro do parêntese, eu simplesmente posso ter uma expressão, tá? Então, aqui eu tenho o E, o T e o F sendo as minhas variáveis. E aqui eu vou ter o mais, né, o vezes, e o A sendo os meus terminais. Okay? Então, aqui é evidente que o mais e o vezes, aqui eles são a nossa soma e a nossa multiplicação. Aqui são as nossas operações, tá? E o A aqui seriam os nossos números que a gente quer fazer essas operações neles. Ok? Então aqui está curto, né? Só para você diferenciar a soma e da multiplicação, mas você poderia colocar também para a sua subtração e para a sua divisão também. Ok? Então aqui nessa gramática aqui, como é que fica para você colocar, gerar a cadeia, por exemplo, A mais A vezes A, ok? Então, como é que ficaria? Então, deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual, né? É evidente que aqui fica mais fácil fazer a árvore sintática, tá? Então, eu vou fazer a árvore sintática nesse caso. Então, seria do A mais A vezes A. Então, como é que eu vou fazer isso aqui primeiro? Então, coloco a nossa variável inicial. Eu quero que tenha a soma, né? Claro. Então, eu venho para a soma. Para somar, eu tenho que colocar uma expressão e o termo, né? Mais o termo. Ok? E para chegar na minha multiplicação, eu tenho que partir de um termo para fazer a multiplicação de uma expressão com um fator, tá? Então, aqui eu vou ter a minha expressão vezes o fator. Ok? Esse mais aqui ele vai ficar aqui. O E aqui, eu quero que ele chegue a ser A, né? Ó, eu tenho que ter o A aqui. Então, para ser o A, eu tenho que transformar ele em um termo. Mas só para ficar mais claro, eu vou colocar aqui, né? Porque eu estou só falando. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Eu estou colocando aqui as minhas regras, ok? Fator. E o fator pode vir para expressão entre parênteses, né? Ou A. Então, pronto. Esse T aqui seria do E. Eu vou tirar o E e vou colocar o T, tá? E depois eu vou colocar o F, né? Depois do F eu vou colocar o A. Ok? Então, agora é só você substituir, né? Esse cara aqui tem que ser um A e esse aqui tem que ser um A também, tá? Eu vou continuar daqui, tá? Então, você tem um T, você tem que passar para o F para chegar no A depois. Então, aqui eu vou passar para o F. O E
eu vou passar para o T, e o vezes eu vou deixar, né? O F eu posso ir logo para o A, né? Então, o F eu consigo chegar no A, o T eu vou ter que ir para o F primeiro, o A eu já deixo aqui e o F aqui por último eu vou colocar no A. Então, aqui no final, ó, eu tenho mais aqui, tenho vezes aqui, tenho um A aqui, ó. Aí eu fui conseguir gerar essa cadeia aqui dessa forma. Okay? Agora vamos para uma outra mais interessante, tá? Então eu vou copiar aqui para ficar claro aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui do lado. Uma cadeia mais interessante que tenha parêntese, né? Então, onde a gente tem que ver primeiro que ele vai pegar esse parêntese aí. Por exemplo, pode ser... eu vou colocar assim, A mais A, entre parênteses, para ele pegar primeiro esse cara aqui. Aí eu vou colocar a multiplicação aqui para você ver. Okay? Que vai ser bem interessante. Então, vem para a sua expressão. Como você vai querer fazer a sua multiplicação, né? Você vai querer botar a sua multiplicação aqui depois. Só um minuto. Pronto aqui. Então, aqui, né, eu tenho que ter esse cara aqui, né, vezes o A, né? Opa, tive alguns problemas técnicos aqui, mas tudo certo. Então, né, então do E eu vou para o T, aí do T eu vou para o meu termo, né, eu vou pegar essa multiplicação aqui, né? Ok? Então, essa expressão aqui, né? Eu vou ter que seguir aquele caminho, né? Para chegar até aqui. Tá? E o F, simplesmente eu vou botar ele para A. Ok? Então, aqui a minha expressão, né? Eu vou colocar... Eu não posso colocar ela direto para a soma, porque eu quero chegar até aqui, esses parênteses aqui, tá? Então, do E, eu vou ter que ir para o termo. E do termo, eu vou ter que ir para o F. E do F, eu tenho que ir para esse camarada aqui. E o E que finalmente, ó, você tem a soma, né? Ó. Então, o E aqui, você pode ir para a soma de uma expressão mais um termo. Ok? Então, você tem a sua expressão e você tem o seu termo aí e basta você trocar todo mundo por A, né? Agora, então, o E, você vai... ele tem que, o E tem que ir pro termo, depois tem que ir pro F, para finalmente você chegar no A, tá? Então, você tem que vir pro termo, depois vem pro F, para depois você vir pro A. E o termo, ele vai pro F, para depois vir pro A. Okay? Então, basicamente é assim que você forma a sua cadeia, tá? Então, vamos ver como é que ela ficou aqui. Vou colocar aqui menor, ó. Então, aqui você tem o mais, aqui tem um A, aqui tem o abre e fecha parêntese, aqui tem a multiplicação e aqui você tem o A. Okay? Então é assim que fica a sua derivação aqui para essa cadeia que tem o parêntese aqui, tá? Então vamos voltar aqui para os nossos slides.
Então, basicamente, essa aqui é a nossa aula, tá? Essa aqui foi a nossa tradução para gramáticas livres do contexto, então para linguagens livres do contexto, ok? Na próxima aula a gente continua explorando, tá? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.